Olá pessoal, professor Mário Matos aqui do Colégio Machado de Assis e que vem, através dessa videoaula, tentar explorar um pouco, do conteúdo da citologia, até para que a gente possa aproximar, nesse momento de isolamento que a gente está passando, por essa questão do Covid-19, do coronavírus, tá? Então a gente vai utilizar aqui essas imagens para que a gente possa, trazer conteúdos, principalmente voltado para a área de citologia, que vai ser cobrado tanto no Enem, que aí a gente vai estar diretamente ligado ao pré-med, ao pré-Enem e aos terceiros anos, e também ao primeiro ano, devido à questão do SSA 1. E outra coisa, você que é do segundo ano também, assista essa aula, já que você vai fazer como treineiro para o Enem, beleza? Um grande abraço, professor Mário Matos. Vamos lá. A gente vai observar que todas as vezes que nós vamos tratar de citologia, a gente precisa rever alguns conceitos. E aí o que acontece? Antes da gente falar especificamente aqui da célula animal e da célula vegetal, nós vamos falar de Robert Hooke, que foi o cientista, utilizando um microscópio óptico, que teve a capacidade de trabalhar com lentes e fez a visualização de um material morto, no caso, uma cortiça, tecido vegetal morto. E ele observou lá que ele tinha a presença de compartimentos, aonde isso aqui, esse espaço em branco, ele denominou de célula, daí é onde a gente vem o nome célula. E aí nós vamos observar que a partir desse estudo da célula e da célula, dois outros cientistas, um chamado Snowden e o outro chamado Vichor, e também o próprio Schwann, eles fizeram o que a gente chama hoje de teoria celular. Além da teoria celular, nós vamos estabelecer o padrão celular. O que a teoria celular ela traz? Ela traz que todo indivíduo é formado por célula e também outra coisa importante, todas as células têm que ter metabolismo próprio, têm as suas estruturas, que no caso desde a organela mais simples, que vai ser encontrada nas bactérias, que vai ser os ribossomos, até as estruturas membranosas que nós vamos encontrar nessas duas células que a gente vai falar posteriormente. Outra coisa importante é a questão também da sua capacidade de reprodução, de multiplicação, e que isso, em contraponto, gera um confronto quando a gente vai falar de vírus, já que o vírus ele é acelular, ele é uma partícula viral, ele é apenas um material genético, ele não tem metabolismo próprio e também não tem capacidade reprodutiva fora da célula, já que ele vai ser considerado o que a gente sempre chama de um PIO, parasita intracelular obrigatório, tá? Então vamos entrar para cá. A gente vai observar que a gente tem dois aspectos aqui, uma célula vegetal desse lado, uma célula animal desse lado. Nós vamos observar que é muito comum você ter questões, o ano passado mesmo, o ano retrasado no caso, caiu uma questão voltada exatamente a você identificar o tipo de célula e, além de identificar o tipo de célula, qual era a organela que estaria presente, com uma maior necessidade de síntese, como também uma maior capacidade de secreção. E, obviamente, quando a gente fala dessas duas, a gente precisa também relacionar a questão energética. Então, tinha mitocôndrias, a gente tinha retículo endoplasmático e a gente teria também um complexo de Golgi. Então, o que a gente vai observar? Ao olhar dessas duas células, a gente já de cara já vê algumas diferenças e algumas semelhanças. No caso das semelhanças básicas, é que como essas duas células vão apresentar núcleo individualizado, a gente vai caracterizar essas células como sendo células eucariontes, células que vão apresentar um envoltório nuclear. E aí a gente vai também observar que existem algumas diferenças. Nós vamos observar que essa célula aqui tem essa organela, que é o que a gente vai chamar de centríolos. E aí nós vamos observar que nessa célula a gente não tem. Mas vale ressaltar o seguinte, essa célula aqui seria uma célula de um vegetal superior, que no caso seria gimnospermas e angiospermas, já que briófita e pteridófita, por serem vegetais inferiores, podem apresentar centríolos. Então, preste atenção nisso. Outra coisa importante é que algumas pessoas confundem quando se diz assim, célula vegetal tem vacúolo, célula animal não tem. Cuidado! O vacúolo ele está presente nos dois tipos celulares,
tanto na vegetal quanto na animal. Mas ele é bem mais evidente na célula vegetal, que é o que você vai ter aqui. Então, nós vamos ter aqui o chamado vacúolo, que é responsável pelo armazenamento do chamado suco celular, que vai ser composto principalmente por água. Outra coisa interessante é que você nota que a forma, tá? A forma da célula vegetal, geralmente ela tem esse aspecto. Ela tem um aspecto mais quadrangular ou retangular. Já a célula animal, ela pode apresentar várias formas. No caso, um dos principais aspectos que vão manter essa forma dessa célula vegetal vai ser exatamente essa estrutura aqui, que no caso é o que a gente chama de parede celular. Uma característica bem importante da parede celular é a característica relacionada a evitar que a membrana plasmática ela se rompa, já que a célula vegetal vai ter uma necessidade de armazenamento de água, tá? E ela tem um efeito osmótico, dependendo do ambiente onde ela esteja, para que essa célula não exploda. Isso também vai acontecer em células bacterianas, que é uma característica interessante. Fazendo um parêntese, quando um antibiótico destrói a parede celular bacteriana, que é formada por peptoglicanos, ela cria um ambiente onde a bactéria, ao absorver bastante água, ela vai explodir. Então, esse seria um dos efeitos do antibiótico na parede celular de uma bactéria. Outro aspecto interessante é que aqui na célula vegetal, essa parede celular, ela será composta de celulose, que é um polissacarídeo, estrutural. Saindo um pouco, dessas diferenças em relação aos centríolos, em relação à parede celular, nós vamos observar o seguinte: praticamente todas as organelas membranosas que eu encontro aqui, eu encontro aqui. Então a gente vai ter retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter complexo de Golgi, nós vamos ter, no caso aqui especificamente nas células animais, o lisossomo, que vai ter como característica a destruição de o que foi capturado fazendo o processo de digestão. Então, vê só, nós vamos observar que aqui a gente tem duas estruturas que são estruturas membranosas com uma pequena diferença. Esse aqui vão apresentar grânulos e, nesse caso, os grânulos são os ribossomos. E a gente falou anteriormente que esses ribossomos também são encontrados em célula bacteriana, que vai ser responsável pela síntese proteica. Já essa estrutura aqui, onde a gente vai encontrar os ribossomos, é o que eu vou chamar de retículo endoplasmático granular ou rugoso, devido à presença dos ribossomos. Esse faz a síntese, esse faz o armazenamento, principalmente de proteínas, tá? Esse aqui, que também é uma estrutura membranosa, só que não tem ribossomos, vai ser chamado de retículo endoplasmático liso ou agranular, tá? E a gente vai observar o seguinte: esse retículo endoplasmático aqui, devido à presença desses ribossomos, é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou granular, só para fazer essa diferenciação. Lembrar o seguinte: esse retículo endoplasmático liso, ele vai ter como principal função, tá, a síntese de lipídios, como também ele é de suma importância em órgãos que fazem desintoxicação, como no caso o fígado, tá? Nós vamos observar que tanto na célula animal como na célula vegetal eu encontro essas estruturas, já que proteínas e lipídios são necessários em ambas as células. Então eu vou encontrar isso também aqui, ó. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Uma coisa que a gente também tem que chamar a atenção, e isso aqui é de suma importância, é que normalmente quando a gente vê, e foi por isso que eu trouxe essas duas células, é muito comum a gente ver uma célula animal cheia, repleta de organelas, enquanto que na célula vegetal a gente só chama mais atenção para os cloroplastos e para o vacúolo. Por isso que eu trouxe essas duas imagens para que a gente possa visualizar. Outra organela importante que a gente precisa chamar a atenção vai ser exatamente
essas organelas que estão aqui, que no caso você tem ali e aqui, que no caso a gente vai chamar aqui de mitocôndrias. E aqui a gente vai fazer um parêntese bem importante para que a gente possa chamar atenção para essas organelas. Pessoal, as mitocôndrias, elas têm uma estrutura de dupla membrana, membrana interna, membrana externa. Elas vão ter DNA, RNA e proteínas próprias e capacidade de autoduplicação. Por que isso? Porque durante o processo de evolução celular, bactérias, e no caso dos cloroplastos que eu vou falar lá na frente, eles foram incorporados, tá, por essa célula eucarionte e ela não foi destruída, passando sim a trocar favor com a célula. Daí é o que a gente chama de mecanismo de endossimbiose. Ainda nesse parêntese, falando aqui especificamente das células animais e especificamente nos humanos, nós vamos observar que tem caído isso em prova, está presente em questões, que é exatamente as mitocôndrias de origem materna, tá? Então nós vamos observar que durante o processo de fecundação, as mitocôndrias que estão presentes no futuro indivíduo são de origem materna. As mitocôndrias do macho, as mitocôndrias do pai, elas não estão presentes, por isso que isso serve até como forma da gente poder fazer identificação de teste de maternidade, beleza? Então voltando para cá, nós vamos observar que essas mitocôndrias têm que estar presentes nesses dois tipos celulares, principalmente por causa da sua função, já que na presença de gás oxigênio, tanto na célula animal como na célula vegetal, elas vão participar do processo de produção de ATP, adenosina trifosfato, que vai ser a moeda energética da célula. Outra coisa importante é que algumas células vão ter uma quantidade maior ou menor de mitocôndria, dependendo exatamente da sua necessidade energética, da sua necessidade metabólica. Então eu encontro isso tanto em célula animal, como também em células vegetais. Aí a gente vai chamar atenção agora para essa organela aqui, que é o chamado complexo de Golgi, que também vai ser encontrado nas duas células. Eu tenho o complexo de Golgi lá e também tenho aqui complexo de Golgi aqui. Vamos lá, pessoal. E a gente vai observar que nós vamos ter uma organela, tá? Que vai ter origem a partir aqui do complexo de Golgi e que ela é uma vesícula, tá? Que a gente vai chamar de lisossomos. Esses lisossomos, eles dentro das células animais, eles vão exercer uma função de suma importância, desde digestão intracelular, desde um processo que a gente chama de autofagia, que é a capacidade de destruição, tá, de algumas organelas velhas, e também o processo de autólise, que é como se fosse um mecanismo de apoptose, uma morte programada das células, onde a maioria das questões que citam esse processo cita o processo de regressão da cauda dos girinos, mas a gente também poderia falar do processo de separação dos nossos dedos durante a formação de um embrião. É uma organela típica de célula animal. A gente vai observar que eu tenho também algumas vesículas que têm nomes diferentes, mas elas têm também funções, mas elas têm uma mesma origem. Do lado aqui, tá, da célula animal, eu poderia chamar uma outra vesícula agora de peroxissomos. E esses peroxissomos, eles também, junto com o liso, vão participar do processo de desintoxicação, só que como o próprio prefixo dele tem, a gente vai observar que ele tem uma característica de quebrar uma substância que a própria célula muitas vezes produz, que é a água oxigenada. E aí ele quebra a água oxigenada, que é uma substância em alta concentração relativamente tóxica, e a gente vai observar que ela produz água e oxigênio. Já essa organela que eu falei que tinha uma certa semelhança, aqui nas células vegetais, nós vamos chamá-la, tá? Vou puxar uma setinha aqui para cima, ela vai ser chamada de glioxissomos. E ela é muito comum, principalmente em sementes, principalmente para fazer a conversão, tá, de ácidos graxos em carboidratos, principalmente açúcares. E aí a gente vai, de novo, falar dessa organela, já que eu falei lá no início da aula, que no caso seriam os centríolos. Vão estar presentes aqui na célula animal e elas têm como principal característica formação do chamado fuso, tá? Que é o fuso da divisão celular, como também vai ter capacidade de organizar os cílios e os flagelos
tá? Aqui na célula animal. Vindo para cá, a gente vai chamar a atenção agora para essa organelazinha que eu falei junto lá com as mitocôndrias, que vai ser o cloroplasto. E no caso do cloroplasto, a gente não vai especificamente só falar dele. Nós vamos dizer que existem organelas chamadas de plastos que podem ter ou não cores. Eu tenho os cromoplastos, onde se encontra o cloroplasto. No caso, o cloroplasto é verde, mas existem outros dois. O eritroplasto, que é vermelho, e o xantoplasto, que ele é alaranjado ou amarelado. Outra coisa também vai ser os chamados leucoplastos ou plastos brancos, que são aqueles que têm capacidade de armazenar os proteoplastos, proteínas, os aminoplastos, amido, e os oleoplastos, lipídios, beleza? Mas voltando aqui especificamente para o cloroplasto. Esse cloroplasto, ele vai participar do processo de fotossíntese e ele, como as mitocôndrias, ele tem o mesmo comportamento. Uma dupla membrana. No caso, ele vai ter estruturas que lembram moedas dentro, chamada de tilacoides, que é o local onde vai acontecer a chamada fase clara da fotossíntese, e a parte interna, que é o estroma, onde vai acontecer a fase escura, tá, da fotossíntese. E ele também tem o mesmo mecanismo de endossimbiose, só que agora a endossimbiose em uma célula vegetal, aonde ele, através da luz, ele vai ter a capacidade, né, de produzir agora matéria orgânica, e a mais comum vai ser a glicose. E para a gente fazer um arremate final aqui em relação a essas estruturas, nós vamos lembrar que os autores eles chamam a atenção de que o núcleo ele também é considerado uma organela, porque ele está dentro da parte citoplasmática. E no caso aqui, como eu disse que essas duas células elas são eucariontes, elas vão ter um envoltório nuclear, que é uma membrana dupla com poros. Substâncias que estão dentro do núcleo migram para o citoplasma e vice-versa. Dentro desse núcleo eu vou ter a cromatina, que tem como principal característica ter na sua composição DNA mais um grupo de proteínas chamadas de histonas. Nós vamos ter também aqui um tipo de RNA específico, que é o RNA-R, que vai formar o nucleolo. E nós vamos ter uma substância que vai preencher esse núcleo chamado de cariolinfa ou nucleoplasma. Então nós vamos observar que nós temos aqui dentro, tá, da estrutura celular uma grande importância saber identificar as organelas, saber identificar as suas funções, tanto a nível de imagem como a nível de tabelas. É muito comum, tá, o Enem trazer tabelas listando essas organelas e pedindo para que você faça a associação com a função correta. Existem questões relacionadas à mitocôndria especificamente, existem relacionadas à endossimbiose, tá? E também a relação de síntese. Só para a gente lembrar, retículo endoplasmático liso, L de liso, lipídios também começa com L. Retículo endoplasmático rugoso ou granular, presença de ribossomos, síntese proteica. E o complexo de Golgi vai ter como principal característica o empacotamento, secreção e síntese de carboidratos, tá? Então nós vamos observar que o estudo, né, dessa parte citoplasmática, ela é de suma importância, além de fazer a identificação de estruturas que estão presentes em uma e não estão presentes na outra. E outra coisa também importante, você que vai fazer o SSA1, né, que vai fazer provas específicas de primeiro ano, também é de suma importância essa identificação, seja de tipo celular, seja de organelas e toda a estrutura de núcleo. Beleza? Então, finalizando aqui a aula, eu só desejo, né, muita saúde para vocês, fiquem em casa e estudem bastante. Posteriormente a gente vai estar fornecendo material para que vocês possam testar isso aqui, seja de forma física, seja de forma online. Um grande abraço, professor Mário Mato, Colégio Machado de Assis.